Já que meu pai sempre insistiu em que algum dia eu precisaria de sua ajuda e voltaria rastejando para ele, eu estava determinada a tudo, menos a voltar. Não soubesse o que fazer. Eu me lembro de ter estado sob tamanha pressão mental que costumava me sentar e olhar fixamente para a parede e pela janela por horas, sem ao menos perceber o que estava fazendo. Trabalhei até meu bebê estar perto de nascer. Quando tive de sair do trabalho, minha cabeleireira e a mãe dela tomaram conta de mim. Meu bebê nasceu 4 semanas e meia depois. Eu não tinha ideia do que esperar e nenhuma noção de como cuidar dele quando nasceu. Quando o bebê chegou, meu marido apareceu no hospital. Já que o bebê era muito parecido com ele, não havia como negar que era dele. Uma vez mais, ele disse que se desculpava e que iria mudar. Quando chegou o momento de sair do hospital, não tínhamos lugar para morar. E então meu marido contatou a esposa do irmão dele, que era uma maravilhosa mulher cristã, e ela nos deixou morar ali por algum tempo até que eu pudesse voltar a trabalhar. Creio que você pode imaginar, por esses poucos detalhes, como era a minha vida. Realmente tudo era muito ridículo. Não havia nada estável em toda a minha existência e estabilidade era algo que eu precisava e pela qual eu ansiava desesperadamente. Finalmente, no verão de 1966, cheguei a ponto de não suportar mais o que estava acontecendo. Eu não podia aguentar o pensamento de continuar com meu marido. Eu não tinha nenhum respeito por ele, especialmente porque, além de tudo que ele estava, com problemas com a polícia. Tomei meu filho e aquilo que podia carregar e fui embora. Fui até a cabine telefônica da esquina e liguei para meu pai, perguntando-lhe se eu poderia voltar para casa. Com certeza ele estava exultante. Alguns meses após ter voltado para casa, soube que meu divórcio fora concedido. Isso foi em dezembro de 1966. Naquela época, a saúde mental de minha mãe estava piorando. Ela começou a ter ataques violentos, acusando os balconistas da loja de roubá-la, ameaçando pessoas com quem ela trabalhava por detalhes sem sentido. Ela até mesmo carregava uma faca na bolsa. Ela explodia por qualquer coisa. Claramente lembro-me de uma vez em que ela bateu em mim com uma vassoura porque eu não havia limpado o chão do banheiro. Direito. Ao mesmo tempo, me mantinha ocupada em me desviar do meu pai. Tanto quanto possível, evitava ficar sozinha com ele.
Em resumo, minha vida era um verdadeiro inferno. Por lazer, comecei a ir a bares nos fins de semana. Creio que estava procurando alguém que me amasse. Eu tomava uns poucos drinks, mas raramente o bastante para ficar bêbada. Realmente, nunca me interessei muito por bebida. Também me recusava a dormir com os vários homens que encontrava. Embora minha vida fosse uma confusão, havia um profundo desejo em mim, em meu coração, de ser boa e pura. Confusa, assustada, solitária, desencorajada e deprimida, sempre orava: Querido Deus, ajude-me a ser feliz. Algum dia, dá-me alguém que realmente me ame e que me leve à igreja. Meu cavaleiro da armadura brilhante. Meus pais moravam em um prédio de propriedade deles, onde havia outra família. Um dos seus inquilinos trabalhava com um homem chamado Dave Meyer. Certa tarde, Dave veio buscar um amigo para jogar boliche. Eu estava lavando o carro de minha mãe. Ele me viu e tentou flertar comigo, mas eu, como sempre, fui sarcástica. Ele me perguntou se eu queria lavar o carro dele quando terminasse o meu, e respondi: se você quiser seu carro lavado, lave você mesmo. Por causa das experiências com meu pai e meu ex-marido, eu não confiava em homem nenhum. Isso posso dizer para dizer o mínimo. Dave, contudo, estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Nascido de novo e cheio do Espírito Santo, ele amava a Deus com todo o seu coração. Com 26 anos de idade, ele também estava pronto para se casar e orava há 6 meses para que Deus o guiasse à mulher certa. Ele tinha até mesmo pedido ao Senhor que ela fosse alguém que precisasse, que necessitasse de ajuda. Já que ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, meu sarcasmo somente serviu para encorajá-lo em vez de assustá-lo. Mais tarde, ele disse a um colega de trabalho que ele gostaria de encontrar-se comigo. A princípio, recusei, mas depois mudei de ideia. Após 5 encontros, ele me pediu em casamento. Dave me disse que sabia desde a primeira vez que saímos que ele me queria como sua esposa, mas tinha decidido dar algumas semanas para propor o casamento, para não me assustar. Da minha parte, eu não sabia o que era o amor e nem mesmo desejava me envolver com outro homem. Contudo, como a situação estava cada vez pior em casa, e já que eu estava vivendo em total pânico todo o tempo, resolvi que qualquer coisa seria melhor do que aquilo porque eu estava passando naquele momento. Dave perguntou-me se eu poderia ir à igreja com ele, o que eu desejava fazer. Lembre-se, uma das minhas orações tinha sido para que Deus me concedesse alguém para me amar e que ele fosse uma pessoa que me levasse à igreja. Eu desejava firmemente viver uma vida cristã, mas sabia que precisava de alguém mais forte
para me guiar pelo caminho. Dave também prometeu ser bom para meu filho, que tinha 10 meses quando nos conhecemos. Eu tinha lhe dado o nome de David, que era o nome do meu irmão, e meu nome favorito para um menino. Eu ainda me admiro da forma como Deus trabalha seu plano para o meu bem, mesmo em meio ao meu desespero e trevas. Dave e eu nos casamos em 7 de janeiro de 1967, mas não vivemos felizes para sempre. O casamento não resolveu o meu problema e nem o fato de ir à igreja. Meus problemas não estavam em meu lar, nem ou em meu casamento, mas em mim, em minhas emoções feridas e arruinadas. O abuso deixa uma pessoa emocionalmente deficiente, incapaz de manter relacionamentos saudáveis e duradouros, a não ser que haja algum tipo de intervenção. Eu queria dar e receber amor, mas não conseguia. Como meu pai, eu era controladora, manipuladora, irada, crítica, nervosa, negativa, dominadora e julgadora. Tudo aquilo que eu presenciei, em meu crescimento, me tornara. Cheia de autoridade, eu era verbalmente abusiva, depressiva e amarga. Poderia prosseguir descrevendo minha personalidade, mas estou certa de que você já faz uma ideia da situação. Eu era uma pessoa ativa na sociedade. Eu trabalhava, Dave trabalhava, nós íamos juntos à igreja, nós nos dávamos bem parte do tempo, somente porque Dave era uma pessoa completamente fácil de se relacionar. Ele geralmente deixava eu fazer as coisas que eu queria, mas quando isso não acontecia, eu ficava furiosa. Eu achava que sempre estava certa sobre tudo. A meu ver, eu não tinha problema. Todos ao meu redor é que os tinham. Agora lembre-se, eu era nascida de novo. Eu amava a Jesus. Eu cria que meus pecados tinham sido perdoados e que eu iria para o céu quando morresse. Mas não conhecia a vitória, a paz, a alegria em minha vida diária. Cresce que cristãos deveriam supostamente ser felizes, certamente eu não era. E por nem saber o que era a justiça imputada por intermédio do sangue de Jesus, sentia-me condenada o tempo todo. Eu estava fora de controle. A única ocasião em que não odiava a mim mesma era quando estava ocupada diante de algo pessoal, que eu julgava que me daria senso de dignidade. Eu vivia pensando que, se as coisas mudassem, se outras pessoas mudassem, tudo estaria bem. Se meu marido, meus filhos, minhas finanças, minha saúde fossem diferentes, se eu saísse de férias, comprasse
um novo carro, um vestido, se mudássemos de casa, se encontrasse um outro emprego, se tivesse mais dinheiro, então eu seria feliz e ficaria satisfeita. Eu estava fazendo o que está descrito em Jeremias 2:13, cavando poços que não continham água. Eu estava cometendo o erro frustrante e trágico de tentar buscar o reino de Deus, o qual é justiça, paz e alegria. Veja Romanos 14:17, nas coisas e nas outras pessoas. O que eu não percebia é que o reino de Deus está dentro de nós, como o apóstolo Paulo explicou, o qual é Cristo, dentro e entre nós a esperança de perceber a glória. Colossenses 1:27. Jesus disse: Eis o reino de Deus está dentro de vós, em nossos corações e entre vós, ao vosso redor. Está em Lucas 17:21, grifo da autora. Minha alegria seria encontrada em Cristo, mas passavam-se anos e anos para que eu descobrisse isso. Eu tentava merecer a justiça por meio de obras da carne. Participava de um comitê de evangelismo e do conselho da igreja. Meu marido era um presbítero. Nossos filhos frequentavam a escola dominical. Eu tentava fazer todas as coisas certas. Tentava, mas parecia que não conseguia deixar de cometer erros. Estava cansada, desgastada, frustrada e sentindo-me miserável. Eu, sinceramente, ignorava qual era o problema. Nunca me ocorreu que estava sofrendo por causa dos anos de abuso e rejeição que enfrentava. Eu pensava que tudo tinha ficado para trás. Era verdade, que aquilo não mais ocorria comigo fisicamente, mas estava tudo registrado em minhas emoções e em minha mente. Eu ainda sentia os efeitos e ainda agia em função disso. Eu precisava de cura emocional. Legalmente, eu era uma nova criatura em Cristo. A palavra diz: portanto, se alguém que está enxertado em Cristo, o Messias, é uma nova criação, completamente uma nova criatura. A antiga condição moral e espiritual já passou. Eis que o novo e fresco chegou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas em minhas experiências de vida, eu não havia assumido a realidade da nova criação. Vivia baseada em minha própria mente, na minha vontade e nas minhas emoções, que estavam arruinadas. Jesus pagou o preço por minha libertação total, mas eu não tinha ideia de como receber seu dom gracioso.